A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione cada vez mais para perto de Ti. Lembrando que estamos no segundo livro de Crônicas, né? A gente está tentando aqui fazer a sequência cronológica dessa leitura bíblica, ou seja, mais ou menos de acordo à data dos acontecimentos, né? Mais ou menos na mesma época. Isso mais ou menos porque realmente a gente não tem como datar com certeza quando foi feito, quando foi escrito, até mesmo porque foram muitos escritores, né? A Bíblia é inspirada por Deus, mas quem escreveu foi homens, né? Foram os profetas. A gente vê que a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Acredita nisso? Se você abrir a Bíblia e ler com atenção, você vai ver que as coisas que estão escritas ali, tudo está acontecendo. Tudo, 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 não tem exceção. Hoje, qualquer pergunta que você fizer, na Bíblia você encontra a resposta. Lógico que para isso tem que procurar, né? Deus nos deu o entendimento, né, a capacidade de entender exatamente para isso, para poder conhecer a palavra do Senhor e assim seguir a palavra do Senhor. Então, assim também nós podemos saber o que vai acontecer, né? Tem as profecias e elas estão se cumprindo. Então, quanto mais profecias se cumprirem, mais próximo está no momento do Senhor Jesus voltar. E você está preparado para a volta de Cristo? Ele está preparado para você, ele está preparado para te receber. Ele está de braços abertos, querendo te abraçar, querendo te dar carinho, te dar amor. Ele só precisa que você o aceite, que você abra o seu coração para que ele entre. Nós que vivemos, nós seres humanos, nós somos alma vivente, né? É o fôlego do Senhor Deus que está dentro de nós. Então, esse fôlego de vida nos tornou alma vivente. E no mundo tem um espírito maligno que ele fica ali em nós o tempo todo. Por isso que muitas vezes a gente quer fazer algo que a gente sabe que não é legal fazer, a gente sabe que não é bom para a gente sabe que não é bom para as pessoas próximas, né? A nossa tendência é pecar. Aliás, nós somos nascidos do pecado, então a nossa tendência é pecaminosa. Mas o que acontece? Quando a gente se entrega para Jesus, esse espírito maligno ele sai de perto da gente. Porque quando a gente se entrega para Jesus, né, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, quando a gente segue os seus mandamentos, quando a gente batiza nas águas, a gente morre para o mundo. Porque o nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo começa a habitar em nós. Então, essas tendências pecaminosas vão continuar aparecendo, mas o Espírito Santo vai te dizer, ó, isso aqui não é legal para você. E quando o demônio, né, quando o espírito maligno se aproximar de ti, o demônio na hora vai falar: sai daqui, que essa pessoa não pertence a você. Essa pessoa que é um filho de Deus pertence ao Deus Todo-Poderoso. E assim vai indo. Então você tem que continuar firme no Senhor, não permitir que o Espírito Santo saia de dentro de ti, porque é Ele quem vai te proteger, é Ele quem vai te guiar para se permanecer nos caminhos do Senhor. E no dia do juízo final, você ter o seu nome escrito no livro da vida para viver lá com Cristo, né? Onde Ele preparou a morada para nós. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver o capítulo 30. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa.
Depois disto, Ezequias enviou por todo Israel e Judá, profetizando por todo o Brasil, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizessem passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas na mão do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram na mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que o levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que haviam de Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do mês segundo. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com ele, que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor, Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas,
que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais, e tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias. Celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam ali em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação e aos céus. Olha só que maravilha. Imagina só aquela multidão, porque realmente multidão, né? Ou várias tribos ali todas reunidas num só lugar, festejando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, né? Todos ali em comunhão, adorando ao Senhor Deus vivo. Imagina só como é. E naquela época não existia carro, né? O transporte que havia, que eram carroças, não eram todos que tinham essas condições. Então, era muita gente, muita gente. Hoje a gente sabe, né, tem muitos cristãos, né, graças a Deus o número de cristãos vem aumentando, né, muitas pessoas abrindo seus corações, abrindo seus olhos, né, pelo caminho que está trilhando e se voltando para o Senhor, né, isso é uma glória ao Senhor, e nós aqui, graças a Deus, por enquanto, ainda temos a liberdade de falar, de proclamar o nome de Jesus Cristo. Então, naquela época, para fazer uma festa, obviamente, essa festa tinha que ser alguns dias mais devido à distância. Agora, imagina só a quantidade de alimento que tinha ali também para alimentar essa multidão durante tanto tempo, porque foi feita a festa dos pães asmos por 7 dias, e Deus ainda disse para fazer mais 7 dias, ou seja, 14 dias de festa, só louvando e glorificando o nome do Senhor. É maravilhoso, né? E a gente continua no capítulo 31. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim, Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes
e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor, ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: Desde que essa oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve que, houve que comer e de se fartar, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinha cargo disto Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. E aqui eu vou pular alguns versículos, porque aqui está falando nomes, né, dos responsáveis ali, né, sobre os cargos de cada oferta, de cada coisa a ser feita ali na casa do Senhor. E no versículo 15, e debaixo das suas ordens estavam Éden e Miniamim e Jesus e Semaías, Amarias e Secanias nas cidades dos sacerdotes para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os homens que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas, e os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, mulheres, filhos e filhas, por toda a congregação. Porque com fidelidade estes se santificaram nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrebaldes das suas cidades. Em cada cidade, homens que foram contados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Mais um ensinamento muito importante. Aliás, todos os ensinamentos que Deus nos dá é importante. Gente, me perdoe em relação à gravação, eu sei que não está muito boa, mas preste atenção somente na leitura aqui, né? Preste atenção somente na voz. Então, todos os ensinamentos do Senhor, lógico, são maravilhosos, mas assim, a Bíblia é um livro muito interessante. Nossa, livro? A Bíblia é um livro. É um livro didático, é um livro de ensinamento, é um livro para nos ensinar como viver e conviver, né? Como nos mantermos nos caminhos do Senhor. Então, a cada momento, cada vez que você faz uma leitura, você pode ler o mesmo texto várias e várias vezes. E toda vez que você lê, você adquirirá um novo entendimento, um novo conhecimento. Não é que a Bíblia, que a Bíblia se contradiz ou que ela não sabe exatamente o que está dizendo. Pelo contrário, sabe muito bem o que está dizendo e ela nunca se contradiz. Ela só confirma as suas palavras. Tanto que muitos livros falam sobre os mesmos assuntos. Por exemplo, né, Marcos, Lucas e Mateus, esses três, se você for buscar muitos acontecimentos, está escrito nos 3 livros. A única coisa que muda são as palavras, por exemplo, porque a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas quem escreveu foram homens, né? Então, querendo ou não, tem a interpretação de um ser humano aqui. Então,
Ou um fala que estava sentado na entrada da cidade, outro já fala, não, estava na saída, outro já fala que estava na cidade, não fala onde. Mas o importante, que é o assunto principal ali, é o mesmo, tá? Não muda. A questão é que o Espírito Santo, ele vai nos guiando na leitura, né? Ele vai abrindo os nossos corações no que Deus quer nos dizer em relação àquele capítulo. Por isso que é sempre um novo entendimento. E aqui, no caso, no último versículo, né, fala exatamente que Ezequias ele estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, ou seja, ele estava cumprindo a lei do Senhor, e tudo que ele estava fazendo de coração. Né? Ele estava fazendo realmente de coração aberto. Ele estava fazendo aquilo não é porque era uma obrigação, até mesmo porque Deus nele não te obriga de nada. A palavra de Deus diz: tudo me é lícito. Qualquer coisa que eu fizer, que eu quiser fazer, eu posso fazer. Independente de coisa, eu posso fazer. Seja bom, seja ruim, eu posso fazer. Mas toda ação tem uma reação, né? Tudo que você fizer tem uma consequência. Se você fizer algo bom, a consequência será boa. Mas se você fizer algo ruim, a consequência vai ser ruim. Então, aqui é questão de lógica até, né? Não tem que ficar explicando nada aqui, porque é questão de lógica. Então, quando você adora o Senhor, tanto que a palavra de Deus diz que ele aceita a adoração em verdade e em espírito. Então, quando você adora verdadeiramente, quando o seu coração realmente está derramado na presença do Senhor, o Senhor se alegra demais. E quando o Senhor, e sempre que você estiver agradando ao Senhor, o Senhor vai permanecer em seu caminho, o Senhor vai continuar te protegendo, o Senhor vai continuar te guiando pelo caminho dele. E a consequência disso tudo é a bênção. Não é que eu vou servir a Deus porque eu quero ser abençoada. Primeiro que eu estou servindo a Deus porque eu quero ser salva. Entendeu? Então, o princípio de tudo é a salvação. Ele nos concede essa oportunidade de salvação. Se fosse por Deus, todos nós estaríamos no reino dele agora. Todos nós. Porque Deus nos ama. Agora imagina só. A gente é falho. Eu sou falha, eu sou fraca. Eu sou dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Porque se não fosse por Deus, eu não estaria aqui hoje. Ele me deu a vida, ele me deu condição de viver, ele me deu a oportunidade, inclusive, de viver futuramente ao lado dele, eternamente ao lado dele. Então, tudo é dele, para ele e por ele. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, nós só temos que agradecer ao Senhor. E ele nos dá essa oportunidade de salvação. Ele mostra que o caminho seguindo a Jesus é esse. A vitória é garantida e no final terá o galardão de viver no reino de Deus. Agora, se não segue a Jesus, paciência. Se não segue a Jesus, você vai seguir o mundo, então você vai viver de acordo ao mundo, você vai ser julgado de acordo com o mundo. Então ali não tem escapatória. E a palavra de Deus já deixa bem clara que o final do mundo, né, que é o dia do juízo, será o fogo de enxofre, né, que é o fogo ardente, que inclusive o próprio diabo será jogado nesse fogo. Então, você tem o seu livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Aí na palavra diz, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então, o que me convém? Me convém seguir ao Senhor, porque eu quero poder estar um dia vivendo na cidade santa do Senhor, onde não há pecado. Ou seja, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter fome. Aí imagina só um mundo como esse. E amanhã não, a gente continua o próximo vídeo, né? Eu vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo, não, eu já estava conseguindo fazer a leitura, 2 leituras semanais, mas essa semana foi um pouquinho puxado, era para eu ter feito terça-feira. Mas o importante é que aí não deixar de fazer a leitura e, mesmo que não tenha leitura aqui, se mantenha nos caminhos do Senhor sempre. Não dependa, obviamente, do vídeo, né, para poder
ouvir a palavra do Senhor, para poder ver a palavra do Senhor. Se você não consegue ler a Bíblia por algum motivo, seja por fato de não saber ler realmente, seja pelo fato de que você não consegue entender ali alguma coisa, seja porque acaba ficando cansativo. Sim, nossa, Veridiana, ficando cansativo ler a Bíblia? Acontece muito, sabe por quê? Porque quando você abre a Bíblia, o demônio fica doido, doido, doido para querer fazer você fechar, para querer que você não aprenda mais sobre Jesus Cristo. Porque quanto mais você aprender sobre ele, mais a salvação chega a você. E ele não quer que a salvação chegue a você. Então, tem muitos canais por aí falando da palavra do Senhor, é só buscar, pede uma direção para o Espírito Santo que ele vai colocar no seu caminho aí. Mas não deixe de conversar com o Senhor em seu quarto, né? A palavra de diz, entre seus aposentos, fecha a porta, então, no seu quarto. Mas não é só no seu quarto, não, no seu dia a dia. Você está trabalhando, de repente, um segundinho, Senhor Deus Pai, obrigada, Senhor. Pronto, Deus já vai ficar muito feliz com isso. Então, pense sempre no Senhor. A nossa vida tem que ser 24 horas por dia pensando no Senhor, no que Ele deseja para nós, porque afinal de contas, os planos dele são muitíssimo melhores do que os nossos. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, eu peço a Ti, Senhor, abençoe essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu não sei o que está acontecendo ali, Pai, eu não sei onde ela está nesse momento. O que eu sei, Senhor, é que ela precisa de Ti, Pai. Ela precisa que o Teu Espírito esteja com ela neste momento, caindo por terra, queimando esse demônio imundo que está atentando a vida dela, queimando esse demônio imundo que está mexendo na saúde dela, que está mexendo nos sentimentos dela, que está mexendo na mente, Pai, que está mexendo no psicológico dela. E eu repreendo esse mal em nome do Senhor Jesus Cristo e ordeno que saia agora da vida dela, em nome de Jesus. Santo Deus Pai Todo-Poderoso, eu entrego a Ti, Senhor, a mim, a minha família, a toda a minha parentela, Pai. O Senhor sabe, Pai, que minha parentela é longa, é grande, Senhor. Eu mesmo não conheço a todos, mas o Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um, Senhor. E eu entrego a vida de cada um deles, Pai, para que o Senhor os guie, para que o Senhor os proteja, para que o Senhor os ensine, Pai, para que o Senhor derrama a tua unção sobre cada um, Senhor, e abençoe-os com a tua glória, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, por todos os governantes, pelas nossas autoridades, Pai, que os Teus anjos estejam sobre cada um deles, Pai, que os Teus anjos estejam direcionando a cada um deles, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, pelos Teus filhos, necessitamos de Ti, Senhor, não somos nada sem Ti, Pai. Necessitamos do Teu conhecimento, da Sua sabedoria, do Seu entendimento, Pai. Necessitamos da sua fé, Senhor, do seu amor, da sua misericórdia. Não somos nada sem Ti, Senhor. Em especial, Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, pela vida. Eu agradeço a Ti pela família, Senhor. Eu agradeço a Ti por essa aproximação, a família grande, e o Senhor hoje nos dá a oportunidade de compartilharmos o nosso amor, a nossa amizade, o nosso carinho e principalmente, Senhor, em compartilhar a tua bênção com cada um da família, Pai. Muito obrigada, Senhor. Derramai a tua unção sobre cada um e que teu Espírito neste momento, Pai, percorra a terra, Senhor. Eu sei que tem muitos aí que estão perdidos, estão desolados, estão com os nervos à flor da pele, estão com a saúde debilitada, estão perdidos literalmente no mundo, Pai. Que o teu Espírito chega a cada um desses necessitados, Senhor, para que eles sintam a tua presença e tenham a oportunidade de se voltar para Ti, Senhor. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus esteja em seu coração
e que Deus abençoe.